Se você quiser ser um programador acima da média, você tem que criar aplicações que fiquem bonitas tanto no computador, quanto no tablet, quanto no celular. E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. A gente vai aprender como que você deixa uma aplicação feita em React responsiva. Ela vai se adaptar ao computador, ao tablet, ao celular e de forma bem simples na aula mais didática que você vai assistir na sua vida. Para agilizar nossa aula, a gente vai usar uma aplicação que a gente já fez em outra aula. Então vou deixar tanto no card quanto na descrição o link dessa outra aula, caso você queira ver. Fechou? E lembrando que se inscreva no canal, deixa aquele like que nos ajuda bastante. E se você quiser aprender mais sobre programação, vou deixar um link bem legal que vai ser o primeiro na descrição. Eu sou o Rodolfo Mori, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. Então, tô aqui com a tela do meu computador. Estamos utilizando o React, então aqui no canal também tem vídeo, curso de React, vou deixar aqui na descrição para você assistir também. E se você quiser saber como rodar um arquivo React, é só você ir aqui nesse packed.json e ver como que você vai rodar. No nosso caso, ó, normalmente é o primeiro comando aqui dentro de scripts, e no nosso caso é o dev. Então você pode dar um yarn dev, se estiver utilizando o yarn, se estiver utilizando npm run dev, tá certo? Ele vai rodar e aí já está rodando o nosso projeto nesse endereço aqui, ó. Você pode copiar ou pode clicar aqui e ele vai abrir para nós. Então a gente tem esta página aqui, linda, maravilhosa, que a gente fez no vídeo passado. Foi um teste que eu fiz para passar em um emprego na gringa. E aí a gente vai fazer o seguinte, para vocês verem o problema. Vou clicar com o botão direito do mouse e ir nessa opção Inspect ou Inspecionar. Beleza. Abriu esse menuzinho, o meu maior objetivo é fazer isso aqui, ó. E trazendo, fica de olho nesses números aqui em cima, tá vendo que tá aparecendo? Que é o tamanho da tela. Mas veja só que nossa tela, ela tá quebrando completamente, ó. Ela não tá se adaptando. Então, você pode clicar aqui também, ó. Vou clicar aqui, ó, tá vendo esse computadorzinho? Ele vai dar algumas opções de aparelhos. Então, no iPhone 12 Pro, olha só como tá feio, quebrado, enfim, tá horrível, horrível. Se a gente colocar, por exemplo, um iPad, mesma coisa, tudo quebrado. Então, o objetivo dessa aula vai ser a gente arrumar essa bagaça aqui, tá bom? Eu vou começar, para você trabalhar com responsividade, o que eu normalmente faço? Eu vejo aonde a tela quebra, cravo ali e começo a mexer no meu código para que ele se adapte à tela. Por exemplo, se você for vindo aqui, a aplicação tá bonita, ele vai começar a quebrar, ó, aqui no 1010 mais ou menos, ó. Aqui já gruda, tá vendo que aqui grudou? Mais ou menos no 1010. 1010 ele gruda. Então vamos começar aqui por cima, corrigindo isso aqui, ó. Eu não quero que grude, tá vendo, ó? Eu quero que ele dê um espaço. Para isso, a gente vai utilizar um cara chamado Media Query. Se você nem sabe o que é Media Query, vamos aprender aqui juntos. E a gente precisa ir até esse componente aqui. Se você assistiu a aula anterior, você vai ver que esse componente ele é o nosso header, mas você pode também ir inspecionando por aqui, ó. E você vai ver aqui, ó, tá vendo? Nosso header, tudo mais. Eu vou procurar ele aqui, src components, é esse cara aqui, ó, header, tá bom? Você dá uma fuçada no projeto, o que eu normalmente faço em React? Eu crio as minhas pages, que seria a página. Então essa aqui é a nossa página de home, a página principal. E dentro das pages, eu tenho minhas páginas, por exemplo, de home, e eu vou criando componentes menores. Então você pode ver que eu criei um componente que é o header, que é essa parte superior aqui, tá certo? E criei um componente que é esta parte de baixo aqui, tá certo? Então aqui dentro de components eu tenho o header, tenho essa parte de baixo e tem também os meus cards, que são esses cards aqui, tá certo? Começando pelo header, eu vou aqui no meu header, aqui nos meus styles, nos meus estilos. E o que a gente precisa é o seguinte, aqui dentro do, header, styles, aqui dentro do meu header, eu tenho este caixote aqui, ó, tá vendo? Só que ele tem um problema, ó. Esse caixote, ele tá sem margem ou padding aqui na lateral, e é isso que eu preciso agora, colocar um padding quando ele bater mais ou menos aqui, ó, um 1010, tá certo? E aqui também, depois a gente vai consertar, porque aqui o card também já tá sumindo. Mas bateu mais ou menos 1010, eu preciso adicionar, tá vendo que ele tem um padding bottom aqui, ó, pad bottom. Eu preciso adicionar um padding, só que dos lados também. Então,
seria um padding. A gente pode escrever padding e pode colocar o valor para os 4 lados. Então ele sempre começa de cima. Então em cima pode ser 0 mesmo. Tava 0? 0. Em cima 0. Dos dois lados eu vou colocar uns 20 pixels de padding para dar uma distanciada. E aí embaixo eu deixo os 32 que tava. Agora sim, ó. Ficou legal. Agora vamos colocar esse código lá. Eu gosto de fuçar aqui no Google Chrome, porque a gente vê como que fica. Claro que isso aqui não fica no código, né? Isso aqui a gente só tá fuçando, mexendo. Então eu vou copiar aqui. Se eu reiniciar, você vai ver que ele perde a configuração. Então isso aqui no Google Chrome é só pra gente ver como que vai ficando. Vou voltar aqui. E agora a gente tem que aplicar este código aqui dentro do nosso container. Porém, eu não posso simplesmente colar isso aqui e pronto, acabou. Não, senão ele não vai aplicar quando bater o 1010. Eu quero que ele aplique esse código somente quando bater mais ou menos, ó. Olha esse número aqui em cima, tá vendo, ó? Que ele aparece aqui em cima, ó. Eu quero que ele bata 1010 pixels de comprimento e aí sim ele aplica esse código. Aí que entra o Media Carry. O Media Carry nada mais é do que um if, por assim dizer, só que no CSS. A gente escreve @media, beleza? E entre parênteses, tem vários jeitos de usar o Media Carry, mas eu gosto de usar ele pegando o nosso max width. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, max width 1100. Ou na verdade era 1010, né? Ou seja, desta forma aqui, isso aqui é como se fosse um if, só que com o meu widget. Ele só vai aplicar o que tiver aqui dentro quando eu tiver a menos de 1010 pixels. Ou seja, se eu tiver 1011, ele ignora isso aqui. Agora, se eu tiver 1010, ele coloca aqui. Quer ver, ó? Eu vou comentar esse cara aqui por enquanto. E vou colocar, por exemplo, um background color red, para vocês verem o que vai acontecer. Ou seja, quando ele baixar de 1010 pixels, o fundo vai ficar vermelho. Se ele voltar para cima de 1010 pixels, o fundo volta à cor anterior aqui, que na verdade a gente não colocou cor nenhuma, então ele vai ficar o fundo padrão. Tá vendo, ó? Então, olha aqui em cima, 1250, 1100, quando bater 1010, trocou a cor, ó. Está abaixo de 1010, ele trocou a cor. Eu passei de 1010, ele voltou a cor, tá vendo, ó? Então, esse aqui é o Media Carry. Nada mais é do que um if, só que dentro do nosso CSS, focado no quê? Em entender o tamanho da tela. Só que eu não quero trocar a cor, eu vou tirar aqui o comentário, vou pegar o meu padding e agora ele vai trocar os valores de padding. Esse aqui é o valor original e toda vez que baixar de 1010 pixels, ele vai colocar este valor aqui. Vamos ver se funcionou? Então, eu vou aqui, ó. Ele tá aqui, se quiser até, vamos ver, vou clicar aqui, ó. Olha só o valor aqui, ó, 32 pixels. Beleza? 32, baixei. Olha só, ele riscou 32, que não é mais 32, e aplicou um novo valor, ó. Tá vendo, ó? Aplicou aqui o valor de 0,2032. Ah, bem legal. E aí, ó, olha só. Então, ele vai ter alguns breakpoints que a gente vai colocar, que são as quebras. Mas o primeiro, aqui no header, já funcionou. Porém, entretanto, todavia, vamos, em vez de só ir jogando assim os nossos mídias, vamos fazer um esquema que vai ficar mais organizado e vai ficar um código mais profissional para você arrebentar aí numa entrevista de emprego, num teste. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um novo arquivo aqui, pode ser aqui em Styles mesmo. Esse arquivo eu vou chamar ele de breakpoints. O que é os breakpoints? Breakpoints nada mais são breakpoints.js. Breakpoints nada mais são do que o momento aqui, ó, que eu vou ter que mudar o meu código para que ele se adapte. Por exemplo, a gente pegou o primeiro breakpoint, que é mais ou menos aqui, ó, em 1010 pixels. Então, ali em 1010 pixels, eu já tenho que mudar os meus cards e mudar aqui também o meu header. Então a gente vai pegando esses breakpoints e a gente vai deixar ele padronizado num local só do código. Porque imagine a gente ter que ficar repetindo a mesma informação em vários arquivos CSS. E pior, imagine se tiver que mudar. Então a gente vai concentrar a informação em um arquivo só aqui do meu código. E aí caso a gente tenha que mudar,
eu tenho acesso muito mais fácil a essa informação. Então a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu vou criar uma variável aqui, vou chamar de size. Então vão ser os tamanhos. Vai ser um objeto e eu vou criar 3 tamanhos. Então eu vou criar o small, vamos ver depois quantos vai ser. Eu vou colocar aqui qualquer coisa, tá bom? Vou colocar, sei lá, 300 pixels. Isso aqui vai mudar, tá bom, gente? Isso aqui vai mudar. Vou criar o MD, que seria o medium, sei lá, 600 pixels. E agora a gente já encontrou o big, né? Que seria o grande, que é o 1010 pixels, tá bom? Não precisa ser só 3. Às vezes você vai ter que ter 4, 5 breakpoints, não sei, depende da sua aplicação. O que você tem que fazer? Você tem que ir vendo aqui, ó, aonde que o seu código começa a quebrar, aonde o design começa a quebrar. Pode ser que você tenha um breakpoint, pode ser que tenha 4, vai depender do seu código. Beleza, eu tô chutando isso aqui, só isso aqui que eu já sei o que é. E aí eu já vou deixar o media pronto também, o media carry, que é esse códigozinho aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova constante, vou chamar de breakpoints. Vai ser também um objeto, e aí eu já vou deixar montadinho, ó. O SM, ele vai ser assim, ó. Eu vou pegar o template strings, né? Que com o template strings a gente consegue colocar código junto com alguma string. E aí eu vou pegar esse template string e a gente vai fazer o seguinte, a gente já vai montar bonitinho para eu poder colocar lá. Então eu vou colocar aqui, ó, o meu max widget, igual tá lá. E aqui dentro eu coloco uma variável que no caso do SM é o size.sm, tá certo? Com isso, eu já trago ele montadinho lá na hora de eu utilizar. Eu já vou colocar até os parênteses aqui também, ó. Dessa forma aqui. E aí ele já vai montadinho para nós lá. Quer ver, ó? SM, aí vou fazer a mesma coisa pro MD, que é o médio, e o BG, que é o grande. Aqui eu coloco o MD e aqui eu coloco o BG. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Beleza, então ele já tá montadinho pra mim e eu só vou chamar ele aonde eu tiver que usar. Agora eu preciso exportar para eu poder pegar em outro arquivo, né? Então eu vou dar um export default, só o breakpoints. Só preciso dos breakpoints lá fora, tá certo? Agora a gente volta lá no nosso header, aqui nos styles, e vamos colocar nosso breakpoint. Eu já vou importar ele, então eu vou dar um import breakpoints. Ó, ele tá... Vamos ver, ó, ele tá esperto, ele já importou automaticamente para mim. Às vezes o VS Code acerta, às vezes ele erra, então tem que ficar de olho. Vou pegar o meu breakpoints aqui, vamos lá no nosso media, e aí eu vou substituir. Em vez de eu colocar tudo isso aqui, eu vou fazer o seguinte, media, aí eu coloco aqui, ó, os bigodinhos, junto com o cifrão. Isso aqui significa que eu vou colocar uma variável, um valor aqui dentro. Então eu coloco isso aqui, breakpoints, ponto. Esse aqui é o BG, correto? Perfeito? Então ele já monta bonitinho aqui para mim. Eu vou salvar e você vai perceber que vai mudar nada. Ó, ele continua aplicando. Porém, dessa forma, tá muito mais organizado. Eu estou condensando todos os meus breakpoints, todas as informações de quando eu quero que o estilo mude aqui dentro do arquivo breakpoints. Ou seja, se no futuro eu perceber que, putz, não é 1100, agora é 900. Eu troquei aqui, salvei, e aí, ó, você vai ver que agora ele vai começar a trocar, ó, com 900, tá bom? Vou voltar para o 1100, mas você percebe que com isso a gente consegue deixar tudo no arquivo, e aí se eu tenho que trocar, eu não tenho que sair trocando. Imagine, se eu tivesse 30 arquivos styles, eu ter que trocar um por um, daria muito trabalho. Então dessa forma a gente consegue fazer mais simples. Então voltando aqui no meu header, além de eu trocar aqui, na verdade no header é só isso aqui. Agora o que a gente tem que mexer também é nesta partezinha aqui, mas eu vou deixar para depois. Vamos finalizar nosso header, vamos ver mais ou menos quando que nosso header quebra de novo, ó. Porque, ó, tá vendo aqui no final? Eu quero jogar este carinha aqui pra baixo, porque ele não tem espaço pra ele. Então eu vou jogar ele pra baixo, mais ou menos aqui, ó, nos 500 pixels, tá vendo? Então esse aqui vai ser o meu pequeno. Depois eu vou ter um médio, mas o médio vai ser pros cards. Perceba que o card, ele vai ter que ter vai ter que ter pelo menos 3 breakpoints. Então eu vou usar o pequeno agora, então eu vou aqui nos breakpoints,
O pequeno não vai ser 300, então vai ser 500 pixels. Eu volto lá no header. E aqui, basicamente, o que a gente vai fazer? Ó, como eu falei para vocês, eu gosto muito de trabalhar com o Google Chrome aberto e com o inspecionar. Aqui, basicamente, o que a gente tem que fazer... Deixa eu puxar os styles mais para cá. Clicar aqui e vou selecionar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, essa div, tá vendo, ó? Ela é um display flex. Então, tem aula de display flex aqui no canal, mas o display flex ele nos ajuda a posicionar os elementos. O display flex, ele tem duas posições. Eu posso deixar os itens um do lado do outro, como tá aqui, tá vendo, ó? Ó, do lado esquerdo tá uma div, do lado direito tá o input. Então tá um item do lado do outro, tá certo? Mas o display flex me permite deixar um item debaixo do outro. Para isso, se eu colocar o flex direction, essa propriedade flex direction como row, em linha, ele vai ficar um do lado do outro, como tá aqui. Só que se eu colocar como coluna, column, olha só, vai ficar um debaixo do outro, que é exatamente o que eu quero. Então o estilo que eu tenho que mudar quando bater os 500 pixels é colocar o flex direction como column. Então esse cara aqui, se você olhar, ó, é esse cara aqui. Como que eu sei, ó? É só bater os estilos, tá vendo, ó? O Styled Components, às vezes, eles colocam essas classes meio loucas, mas só de bater os estilos, você percebe que é igual. E também esse aqui, ó, ele bateu a classe, ó, AV Values. Então eu vou colocar aqui, ó, @media. Vamos colocar o template strings, que isso aqui permite que a gente coloque uma variável aqui dentro. A variável é a breakpoints. Ó, ele já importou, já tinha importado antes. Ele vai aplicar isso aqui no SM, né, que é o menorzinho, e ele vai aplicar o quê? Eu quero que o flex direction seja coluna. Tá certo? Vamos ver se funcionou. Ó, bateu 500 pixels, mudou o flex direction. E se você quiser também, eu não vou fazer, isso aqui vai ficar como lição de casa. Porque, ó, uma dica muito importante, você só aprende a programar dedinho no teclado, então você tem que treinar. Coloca esse input, dá um margem top aqui nele para ele descer. Lição de casa para vocês, tá bom? Depois comenta aqui embaixo se você conseguiu colocar. Inclusive, dá uma pausa agora e comenta aqui embaixo o que mais que você quer ver aqui no canal. E também comenta aqui embaixo que nível na programação você tá. Já conseguiu o primeiro emprego? Tá no segundo emprego? Tá querendo evoluir? Tá em busca do primeiro emprego? Tá começando? Eu gosto muito de saber em que nível vocês estão. Então, por favor, não deixa de comentar aqui embaixo, tá bom? Isso é muito importante pra mim. Já aproveita e deixa aquele like maroto e se inscreva no canal pra não perder nada, né? Beleza. Aqui o nosso header tá pronto, basicamente, né? Você pode mexer em alguma coisa. Você pode, por exemplo, fica como lição de casa, talvez diminuir o tamanho desse texto, mas ele já tá bem legal. Agora, vamos mexer nesses caras aqui, ó, que são os nossos cards. Esses cards, eles estão lá na nossa home. Então, eu vou aqui, Pages, Home, Styles. E esses cards são esses caras aqui. A gente utilizou o Display Grid. Inclusive tem vídeo de grid aqui no canal. A gente faz um projeto, uma calculadora, é bem legal. Depois você coloca aí no YouTube, Rodolfo Mori Grid, Display Grid. E aí, o que a gente fez? A gente colocou que ele tem que pegar os cards, colocar 4 cards na mesma coluna. E colocar 4 cards ali, né? Em colunas. E o card vai ter 250 pixels. Então, o que a gente vai fazer? Vai diminuir a quantidade de cards. Então, quando eu bater o médio, @media, vou pegar aqui o breakpoints, espacinho aqui, breakpoints, vamos ver se o VS Code não ajudou dessa vez, tá vendo? Às vezes ele falha. Vou dar então, vou importar aqui, import breakpoints, ó, ele importou tão bonitinho da última vez, agora vamos no manual. Ponto barra, style, barra, breakpoints. Aí eu vou pegar aqui, ó, breakpoints, ponto. Vamos começar com o BG. Então ele bateu o BG, que é 1100 pixels. Eu vou pegar esse grid template columns e vou colocar ele para 3. Então agora eu quero 3 itens ali, tá certo? Então vamos ver se funcionou. Voltou, 1100, pum, 3, legal. Agora quando ele bater mais ou menos, vamos ver aqui, ó, 750, eu quero 2. Então vamos criar um breakpoint para 750. Vamos lá nos breakpoints. 750.
que vai ser nosso MD. Não esqueça de salvar. Eu vou lá nos styles e vamos colocar. E já vou ensinar uma coisa bem legal para vocês. MD vai ser 2. Salvei. Ó, foi. Puf, 2. E agora, quando bater os 500, que a gente já tinha programado, vai ficar um só. Vou colocar aqui, @mídia, SM, colocar um só, quando bater. Ó, foi, bateu 500 pixels, ficou um só. Só que esse um só, ele ficou muito pequeno na tela. Então, o que a gente pode fazer? Eu tinha colocado um tamanho fixo de 240 pixels. Mas no caso desse menorzinho, eu vou colocar ele de 80 VW. O que é 80 VW? O VW é o View Widget, ou seja, 80% do tamanho disponível para ele. Então ele tem a tela toda aqui, ele sempre vai ocupar 80% do valor. Então conforme a tela aumenta, diminui, ele sempre vai ocupar 80% da tela. Então chegou aqui no 500, ó, ele fica um pouco mais larguinho, mas depois ele se adapta. Claro que não vai ter tela desse tamanho, mas olha só como ficou legal. Então ele vai diminuindo e ele vai se adaptando. E uma coisa legal de você fazer é você clicar aqui, ó, e simulando tamanhos de celulares. Por exemplo, iPhone 12 Pro. Ó, o iPhone 12 Pro ia ficar assim, ó. Bem legal. Vamos pegar um iPhone XR. Ficou legal. Um iPad Air, que é um pouquinho maior. Ó, ficou bem legal também no iPad. Então, é interessante você ir mexendo, ó, iPad Pro, ele já fica bem maior, que é quase um computador. Sei lá, Samsung S8. Então, é legal você ir passando por vários tamanhos de celulares para que você tenha certeza que tudo ficou redondinho. Combinado? E um detalhe muito importante. Você tem que sempre lembrar-se que o CSS é estilo em cascata. Então, se você colocar o breakpoint aqui para cima, não vai dar certo. Os breakpoints, ou seja, os nossos media carries, eles têm que ficar abaixo do nosso código, beleza? Senão não vai dar certo. Ele não vai aplicar, porque é estilo em cascata. Se você coloca aqui em cima, ele vai aplicar esse aqui, mas aqui embaixo ele já aplica o outro que estava, então não dá certo. Por isso que os estilos têm que ser sempre de cima para baixo, sempre do maior para o menor, senão vai dar ruim, fechou? Galera, não deixa de sair desse vídeo sem fazer 3 coisas. Se você gostou, você vai curtir. Se você não gostou, você vai dar um dislike. Eu quero saber. Não gostou, dá o dislike. Não deixe de comentar em que nível você está aqui na programação. Nem que tenha que comentar batatinho 1, 2, 3, mas comenta aí. Abacatinho 1, 2, 3, comenta aí embaixo. E também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, tá bom? Eu vejo vocês na próxima semana e vou deixar 2 vídeos bem legais aí para vocês assistirem.